Irmãos, semana passada eu comecei uma nova série de mensagens no culto à noite, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. O tema da série é o poderoso Evangelho de Cristo. E foi essa a primeira mensagem que nós pregamos para vocês no último domingo. Então vamos dar continuidade à exposição bíblica, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos ver nossa irmã Vitória ali, recuperada de cirurgia. Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. Enquanto você abre a Bíblia, quero agradecer aos irmãos que oraram por mim essa semana. Continue orando, oração nunca é demais. Estou muito feliz com a reunião de oração que vai começar amanhã. Não fique na sua casa, você pode estar aqui amanhã, venha para a igreja orar com os irmãos. Venha na quarta-feira também. Tem palavra e oração. A igreja sem oração não faz diferença, não sobrevive. E eu quero dizer para os irmãos que nós estamos cuidando da saúde. Eu voltei a caminhar, agora, tá certo? Só para você saber, para você já não puxar mais a orelha. E acho que as medidas já até diminuíram um pouco, né? E todo dia agora, se Deus quiser, até quando o Senhor quiser, nós vamos estar caminhando para ter mais saúde, para servir o Senhor com alegria. Eu quero então convidar você para se colocar de pé. Quero que você esteja com a sua Bíblia em mãos na mensagem, porque você vai recorrer à Bíblia algumas vezes na pregação desta noite. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. Semana passada eu preguei no versículo 1, hoje eu vou pregar no versículo 2. Mas nós vamos ler o 1 e o 2, para você não esquecer. E aí então vocês vão ler o 1 numa só voz e o 2 comigo. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vamos ler o 2 novamente, irmãos, da nossa mensagem? Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Façamos mais uma oração. Coloque sua Bíblia nas mãos do Eterno essa noite. Clame a Ele para falar com você, abençoar o seu coração. Roguemos a bênção do Senhor. Querido Deus, Eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor, nessa noite pela palavra inspirada. Te louvamos, ó Deus, ó Pai, porque o Senhor resolveu revelar-te ao teu povo. E o Senhor resolveu revelar-te no teu livro, que é a Bíblia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem mexido com a nossa igreja e tem nos chamado a ser uma igreja que ora, que adora, que busca, que prega o Evangelho e a palavra com fidelidade. E nessa semana de simpósio, ó Deus, ó Pai, nós não queremos nos esquecer da preciosidade que é o teu Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Senhor, então, usa esse texto para alimentar a nossa alma nessa noite. Usa a tua palavra, usa esse vaso frágil, pecador, mas lavado no sangue do Cordeiro. Ó Pai, toda glória, honra e majestade, como cantamos, estão diante do Senhor. Não existe um Deus tão digno como tu e nós queremos te servir. Queremos te adorar por tão grande salvação. Fala na nossa alma e abençoa a nossa vida nessa noite. Como o Senhor pediu, que o Espírito encha a nossa vida enquanto ouvimos as Escrituras. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmão. Queridos irmãos e irmãs, semana passada vos disse que preguei uma mensagem com o tema O Poderoso Evangelho de Cristo. Quem lembra os pontos? O poderoso Evangelho de Cristo. Primeiro, deve ser lembrado. Segundo lugar, o Evangelho de Cristo deve ser anunciado. Terceiro lugar, o Evangelho de Cristo deve ser. E em quarto lugar, o Evangelho de Cristo nos leva a perseverar. Que Evangelho maravilhoso! Vocês definiram comigo o que é Evangelho na semana passada. Então, continuando nossa mensagem nesse texto, Paulo nos apresenta aqui, amados irmãos, o verdadeiro Evangelho. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas nos dias de hoje, e já havia nos dias em que Paulo escreve a Corinto, pessoas deturpando o Evangelho, ou querendo anunciar o Evangelho com objetivos escusos, e não os objetivos da glória de Deus e a salvação de almas.
Então Paulo escreve este texto precioso para relembrar aos coríntios que já tinham ouvido o evangelho da boca de Paulo, que nós cristãos, ainda que velhos de igreja, temos que ser relembrados do evangelho todos os dias. Porque se você não é lembrado do evangelho e você começa a obedecer, você acha que tem justiça própria e você começa a se achar bom. Então, se necessário, você tinha que ser lembrado do evangelho todo dia, e por isso que nessa igreja você é lembrado do evangelho todos os domingos. Então, aqui no texto, a palavra do Senhor nos apresenta o verdadeiro evangelho. E o texto, amados irmãos, nos revela nessa noite que o verdadeiro evangelho salva. O verdadeiro evangelho salva. Paulo está falando do evangelho, no versículo 2 ele diz: por ele também sois. Vamos ler comigo até a palavra salvos? Vamos lá? Por ele também sois salvos. O evangelho salva. O próprio Paulo na carta aos Romanos diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O evangelho de Deus é o poder para a salvação. Mas talvez você me diga: pastor, salva do quê? Eu sou uma pessoa boa, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca cheirei, eu passei num concurso, eu trabalho bem, falo inglês, falo espanhol, falo francês, eu sou um cidadão cosmopolita, estou de bem com a vida, pastor. Preciso ser salvo do quê? Abra sua Bíblia lá em Efésios, a Bíblia número 2. Você vai ler comigo. Efésios 2. Por que você precisa ser salvo? Efésios 2. Todo mundo com a Bíblia aberta? Vocês vão ler comigo. Efésios 2. Efésios 2, primeiramente o versículo 1. Você vai ler comigo. A Bíblia vai dizer quem é você. Antes de que viesse a Cristo. E se você não tem Cristo, esse é você. A Bíblia diz. E diz que você precisa ser salvo. Olha o que a Bíblia diz aí. Todo mundo comigo no versículo 1. Vamos ler? Ele vos deu vida. Olha aqui 3 adjetivos maravilhosos sobre você, se você não conhece. Primeira coisa, se você tem Cristo, Jesus te deu vida. Mas primeira coisa, se você não tem Cristo, ou quando você não tinha Cristo, em primeiro lugar, você é morto. Morto. Morto espiritualmente, morto não sabe nada, morto não fala nada, morto não come nada, morto não anda, morto caminha, morto conversa, morto se relaciona, morto não faz nada. Primeiro adjetivo para o homem que não tem Cristo no coração: ele está morto espiritualmente. Segundo adjetivo, ele é um criminoso. Olha o que o texto diz: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos. Quem comete delito, o que é? Delito, né? Quando o criminoso é encontrado pela polícia em flagrante delito, nesse país ele vai preso. Se não é no flagrante delito, é complicado. Mas então, em segundo lugar, preste atenção. Cumprimente seu vizinho e fala: boa noite, criminoso. Sem Cristo Jesus, você é um criminoso. Não se acha bonito, não. É isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia dá um terceiro adjetivo para você aqui. Além de ser um morto e um criminoso, a Bíblia diz que você é um transgressor da lei de Deus. Porque a Bíblia ensina que pecado é transgressão da lei. E o texto diz que você estava morto nos seus delitos e pecados. Pecador. Alguém que vive quebrando a palavra de Deus todo dia. Toda hora sem parar. Então você viu que você precisa ser salvo. De ser um morto espiritual, de ser um criminoso e de ser um transgressor da lei de Deus. Nossa, pastor, eu não sabia que minha ficha do céu estava desse tamanho. O negócio está certo, mas ainda tem mais, queridão. Tem mais acusação contra você. Olha o que diz aí, o versículo de número 2. Não só por quem você é, mas por causa do pessoal com quem você anda, ou andava antes de Cristo Jesus. Ele diz aí: nos quais andastes outroras, segundo o curso deste mundo. A turma desse mundo, a filosofia desse mundo. Se você vive segundo a filosofia desse mundo, você está no salvo, porque este mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que permanece em Deus, esse vai ter vida.
Então, o curso deste mundo, má influência. Mas você tem uma outra influência ruim, queridão, se você não tem Jesus. Olha aí qual é. Versículo 2. Vamos lá começar comigo de novo? Vamos ler o versículo todo. Dos quais, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Queridão, o negócio é o seguinte: não tem jeito de você andar sozinho no mundo espiritual. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Ou você é amigo de Deus, ou está em conluio com o inferno. Martinho Lutero usou a expressão dizendo que ou você tem intimidade com Deus, ou é um cavalo do diabo. Não tem jeito de você andar sozinho espiritualmente falando. E o texto diz que quem não tem Cristo, e assim era você que hoje tem Cristo, e você que não tem Cristo é assim. Anda segundo a filosofia do mundo, da pós-modernidade. Mas além disso, ainda que você ache que não, quando você está vivendo em pecado, ofendendo a Deus, você está acompanhado do diabo. E está fazendo tudo o que ele quer. Mas tem outro problema. Diga-me com quem tu andas e eu te direi que tu és. E agora, claro, tu não precisa saber disso. O mundo, o diabo. Mas tem mais. Tem a sua natureza pecaminosa. Vamos ler o versículo de número 3. Vamos ler comigo? Todo mundo? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e a natureza pecaminosa. Vamos lá? Fazendo a vontade da e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Que coisa terrível, amados irmãos. Que quadro mais trágico. Alguém que anda segundo os desejos da carne, segundo o desejo pecaminoso. Alguém que anda, né, como diria lá o pessoal falando do time do Gerson, como uma carroça desinvestada, né, na vida e perdido na existência. E aí a Bíblia diz que para Deus essa pessoa é filho da ira. Está debaixo da ira de Deus, como todas as pessoas deste mundo. Você está respondido do que precisa ser salvo? Da morte espiritual, de uma vida de crimes espirituais, de pecados, da companhia deste mundo, do conselho do diabo, de uma vida vivida entregue a todas as paixões pecaminosas e carnais deste mundo. E como então ser salvo, pastor? Versículo de número 4, vamos ler comigo. 4 e 5, todo mundo, vamos lá? Todos juntos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ah, irmãos, mas é uma palavrinha preciosa, uma das palavrinhas mais preciosas da Bíblia, porque, contrariamente à nossa tragédia, em uma pequena conjunção adversativa, existe um grande Deus. O texto diz que é um Deus rico em misericórdia, um Deus que tem um grande amor, um Deus que nos amou, e ainda que estivéssemos mortos e fôssemos pecadores e criminosos, Ele nos deu vida quando entrega Cristo Jesus para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. Então, por graça, por seu livre amor, por sua decisão de nos presentear, Ele nos salva. E Paulo aplica melhor no versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Querido irmão, querida irmã, você aprendeu nessa noite então que o verdadeiro evangelho salva. Falso evangelho vai dizer para você assim: você vai ficar mais rico, você vai ficar mais sarado, você vai chamar a atenção do mundo. Evangelho bíblico salva, tira você da morte, livra você dos delitos, te purifica dos pecados, expulsa o diabo da sua vida, tira você do domínio do mundo e coloca em você a natureza do Espírito Santo, para que a carne já não te governe mais, mas para que você seja governado por Cristo Jesus. Que salvação maravilhosa, amados irmãos, Deus nos tem dado na pessoa do Filho. E eu às vezes fico perplexo, amados irmãos, porque às vezes no decorrer da caminhada nós nos acostumamos com a rotina, nós nos preocupamos com os nossos horários,
temos que ir para o trabalho, levar filho para a escola, cumprir outros compromissos, cuidar do corpo, e de repente você vai vivendo a vida e se entristece sem saber porquê, e você deixou a comunhão com Deus, e você perde a maior de todas as bênçãos que você tem, que é a alegria do Espírito Santo, a alegria dessa salvação maravilhosa. Ou quantas vezes você se confunde, você está na obra e Deus te usa de uma maneira tão legal, e você fica tão alegre com o que Deus está fazendo através de você, mas você esquece que essa alegria é secundária, existe uma alegria primária. E eu vou te dar um exemplo disso. Certa vez Jesus manda 70 discípulos numa missão, eles vão de 2 em 2. E eles vão pregar, eles têm autoridade para pregar o evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios. Então, quando eles voltam lá em Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao 21, eles voltam para Jesus dizendo: Senhor, que coisa maravilhosa! Nós estamos experimentando o poder espiritual. Nós falávamos para a capetada sair, sai demônio! E o demônio, sai gritando. Nós estamos experimentando o poder. O Senhor nos deu uma autoridade, a gente fala e o diabo bate em retirada. Jesus olha para eles: é verdade. Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. E agora vocês têm poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e ninguém do inferno vai fazer dano para vocês. Vocês têm autoridade espiritual, isso é para vocês, viu, crentes? Mas Jesus diz para eles o seguinte: entretanto, não fiquem infelizes por isso, mas se alegrem, porque o nome de vocês está arrolado no céu. A maior alegria da sua vida tem que ser porque o seu nome está escrito no livro da vida. Que bom que Deus me use. Que bom que Deus tenha me usado para ganhar alguns de vocês para Cristo. Que bom que Deus nos use para pastorear a muitos. Mas essa alegria é efêmera, porque a maior alegria está não no que eu fiz, mas no que Cristo fez. Porque Ele deu a sua vida por mim. Ele pagou os meus pecados. A sua obra tem valor eterno. Ele me salvou. Ninguém pode me arrebatar das suas mãos. Eu tenho que me alegrar, porque tem um nome escrito no livro da vida. A sua alegria está no fato de que você é salvo. A maior alegria do seu coração está no fato de que você pertence a Jesus. A maior alegria do seu ser está no fato de que você é do Senhor, das mãos do Senhor. Ninguém te pode arrebatar. Onde está a sua alegria, meu irmão? Alegre-se na salvação. Sabe por quê? Porque essa alegria é perene. Porque não é fundamentada em você. É fundamentada na obra de Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho? Vou ouvir. O verdadeiro evangelho? Salva. Se você é salvo, encha-se de alegria e adora o Senhor com todo o seu coração. O verdadeiro evangelho salva. Mas além de salvar, amados irmãos, o verdadeiro evangelho, diz o Senhor para nós através da boca de Paulo, deve ser preservado. O verdadeiro evangelho deve ser preservado. Domingo passado eu não mandei vocês repetir, estou com saudade, então vou ter que repetir hoje, vamos lá? O verdadeiro evangelho deve ser preservado. Mais forte, vamos lá, o verdadeiro evangelho deve ser preservado. Amém. Vamos lá, você vai ler comigo, você vai ler para mim o versículo 2, até a palavra preguei, tá certo? 1, 2, 3, pode ler. Sois salvos, mas tem um sim, tem uma condicional. Se retiverdes a palavra, tal como eu lá preguei. E a palavra retiverdes aqui no grego significa literalmente segurar, deter, não soltar de jeito nenhum, não permitir que escorra. Paulo está dizendo para eles o seguinte: que eles têm que segurar a palavra, que eles têm que reter o evangelho, que eles precisam guardar. E não é de qualquer jeito, não. É reter a palavra tal como eu lá preguei. O evangelho, irmãos, não pode ser adulterado. O evangelho não pode ser açucarado. O evangelho não pode ser misturado. O evangelho não pode ser adocicado.
Tem uma parte do Evangelho que é dura e bem salgada. Eu já falei dela para você nessa noite. E por isso Paulo está dizendo para nós o seguinte, que o Evangelho deve ser preservado. O verdadeiro Evangelho é preservado, amados irmãos. Ele diz que você tem que reter a palavra no seu coração. Tal como vou lá preguei. E o verbo para preguei aqui não é querido que é proclamação, mas é o verbo evangelistei, que significa tal como eu evangelizei vocês. O que ele está dizendo? Não queira mudar o Evangelho. Não queira diluir o Evangelho. Não queira adaptar o Evangelho àquilo que você acha que é certo. Não queira colocar o Evangelho de uma maneira que agrada o mundo. Mas retenha o Evangelho do jeitinho que eu preguei para você. Você lembra que na semana passada eu comecei o sermão perguntando para vocês o que era o Evangelho? E até deixei alguns dizerem algumas definições. Mas nós vimos que há 4 conceitos básicos que nós não podemos nos esquecer quando vamos evangelizar alguém, quando vamos falar o mínimo do Evangelho. Porque o todo do Evangelho nem eu nunca vou compreender. Imagino que nem agora. Mas o que nós precisamos saber é que existe um Deus santo, Criador de todas as coisas. Paulo foi a Corinto para falar desse Deus. Mas o homem que foi criado por esse Deus para glorificá-lo, pecou. E porque pecou, se tornou merecedor da sua ira. E se Deus não satisfizesse a sua ira, ele deixaria de ser Deus. Então, alguém tinha que resolver o problema e o homem não podia. Deus da segunda, terceira pessoa da Trindade vem, encarna, se faz homem sem deixar de ser Deus, vive uma vida de obediência perfeita para conquistar a justiça e em obediência passiva paga o nosso pecado na cruz e ressuscita para vindicar-se como Deus que tem poder sobre a morte. Então nós mostramos a Cristo para a pessoa. E o 4º conceito é que depois de tudo isso, essa pessoa precisa se arrepender da sua vida de pecado. Crer que Jesus é o único Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho que nos leva para o céu. E se ela se arrepende e crê, atirando-se no Senhor, ela é salva, perdoada, lavada de seus pecados. Esse é o Evangelho. Nós não precisamos de outro. Nós não temos que adulterá-lo. Nós não precisamos açucará-lo. Nós não precisamos mostrar para o mundo que somos vitoriosos como o mundo para chamar sua atenção. Porque o mundo precisa do verdadeiro Evangelho. O Evangelho que salva, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, isso é tão importante que Paulo, lá na carta aos Gálatas, dá uma tremenda reprimenda a eles. Ele planta as igrejas da região da Galácia e então sabe o que acontece? Vem os judeus recém-convertidos dizendo: ei, para ser salvo o Evangelho não basta, você tem que circuncidar. Cortar um pedaço do prepúcio para obedecer a lei judaica. E aí você precisa da circuncisão para ser salvo. Só o Evangelho não dá. E Paulo se revolta com os Gálatas, escreve uma tremenda advertência a eles. Abre a Bíblia lá, Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler rapidamente esse texto. Gálatas 1, de 6 a 8. Gálatas, todo mundo de Bíblia aberta hoje. Igreja presbiteriana cheia de vida, igreja que sabe abrir a Bíblia. Gálatas 1, 6 a 8. Deus fala na Bíblia. 6 a 9. Eu vou ler o 6, vocês o 7. Eu o 8, nós todos o 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. 10 vocês podem ler. Irmãos, eu fico perplexo com a soberania de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo disse que ainda que viesse um anjo do céu pregando outro evangelho, e até ele mesmo, ou os apóstolos, deveriam ser considerados malditos. E 17 séculos depois aparece um louco nos Estados Unidos dizendo que o evangelho, um anjo desceu e deu para ele um novo livro, um novo evangelho, e a Bíblia já estava aqui para arrebentar com esse negócio.
Olha para você ver como é que é isso. O mormonismo já caiu antes mesmo de se levantar. Porque ele veio o falso anjo pregando o outro evangelho, e a Bíblia diz que o anjo é maldito, e o cara que falou a palavra que ele falou também é maldito. Irmão, isso aqui é muito sério. Nós devemos levar o evangelho a sério. O evangelho precisa ser preservado. O evangelho precisa ser guardado. O evangelho precisa ser retido. Paulo ficou perplexo com os Gálatas, porque eles se deixaram seduzir por outra coisa além do evangelho. E ele disse que isso era uma perturbação e não vinha de Cristo. E ele diz assim, que ainda que mesmo nós, ouvindo o anjo do céu, nos pregue outro evangelho, seja anátema. E para eles não esquecerem, ele repete, ele diz, eu repito, se alguém prega outro evangelho, que vai além desse que vocês receberam, é maldito. Oi, irmãos. Quantas vezes nós já quisemos açucarar o evangelho? Quantas vezes você chega para o cara, não só aceita Jesus, o cara não sabe nem o que é aceita Jesus. Não, repete a oração comigo aí, eu aceito Jesus. O que é isso? O cara não sabe nem o que está fazendo. Ele não sabe que é um Deus santo, ele não sabe que é pecador, ele não sabe que tem ira de Deus, que tem inferno, ele não sabe que o Cristo morreu na cruz, ele não sabe que precisa se arrepender, que tem que vir para Cristo e que o Espírito Santo vai mudar a vida dele. E você, para ser legal, não fala nada. Você esconde o evangelho. Você às vezes até adultera o evangelho. Ou pior, amados irmãos, a igreja evangélica no nosso país nos dias de hoje, que coisa mais triste. Não é verdade? Tem gente que chega e diz, não, você vai prosperar. Tem igreja que diz assim, vai lá, dá 100 que Deus te dá 1000. Dá 1000 que Deus te dá 10.000. Dá 10.000 que Deus te dá 1 milhão. Vem, dá, quanto mais você dá, Deus te dá de volta. E o centro da mensagem se torna o objetivo de angariar lucro. E, amados irmãos, o homem natural quer dinheiro mesmo. E ele dá mais para ganhar mais. E vai para o inferno cheio de dinheiro no bolso. Porque não creram em Cristo Jesus. Nós não podemos brincar com esse tipo de coisa. Ou então até a teologia leva a confissão positiva. Eu decreto, eu declaro, Deus eu te ordeno, meu Deus do céu, se eu fosse Deus, o cara levava um raio na cabeça da hora. Ainda bem que eu não sou Deus. Eu falo, Deus é muito paciente. O cara vira para Deus e fala, eu decreto, muito bem do céu. Esse não entendeu nada, não sabe de nada. Semi-pelagianismo, teorias desse mundo, feminismo entrando na igreja, e você que é crente abraça tudo que é ismo, e deixa de olhar para esse livro lindo e maravilhoso, que te apresenta quem é Deus, quem é o seu caráter, qual é a sua bênção maravilhosa. Irmãos, eu agradeço a Deus, por no princípio do ministério, ter trabalhado num lugar de liberalismo teológico e ético, porque a gente tinha que firmar a posição. A gente tinha que bater na mesa e gritar, a Bíblia diz assim, o cara não concorda, o problema é seu, a Bíblia continua dizendo o mesmo jeito. Paulo é machista, pois isso nenhum, é inspirado pelo Espírito Santo. Deus está falando através dele. E você tem que marcar a posição, queridão. E às vezes você olha no olho, o cara bufando na sua frente e você fala, o evangelho é isso, se você quiser vir para o Paulo, eu morro por ele. Vai sabendo logo. E aí? Você está disposto a ir até onde? Que evangelho é o seu? É o evangelho açucarado? É o evangelho do cara gente boa? É o evangelho de quem não quer ficar mal com ninguém? É o evangelho do cara que convive com uma pessoa 5, 10, 15 anos no trabalho e essa pessoa está caminhando para o inferno e você é tão preocupado com a sua posição, com o seu salário, com a sua personalidade, que você deixa aquela alma perdida, miserável, debaixo da ira de Deus e não tem coragem de falar para ela que Deus providenciou a solução para todos os seus problemas, cujo nome é Jesus. Devemos preservar o evangelho, devemos retê-lo, devemos agarrá-lo, não devemos deixá-lo. Ele tem que vazar dos nossos poros, ele tem que encher a nossa alma, ele tem que transbordar na nossa vida. Oh, como eu queria que nessa igreja, amados irmãos, nós tivéssemos homens e mulheres como John Bunyan, que Spurgeon dizia, corte em qualquer lugar. E o que vaza do sangue dele é a Bíblia? O que vaza é o evangelho? Ele não sabe falar se não for com o evangelho na boca. Oh, irmãos, eu me lembro alguns anos que contei aqui num acampamento uma frase de John Wesley. Eu não concordo muito com a teologia dele, mas ele foi um homem de Deus. Apesar de ter uma teologia errada, para mostrar para você que não é pelas obras do homem, é pela graça mesmo.
Não é nem pela teologia do sujeito, é pela graça de Deus. Mas esse homem dizia: dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a ninguém mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e que não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo, irmãos. E ele mudou o mundo dele, sim. Ele revolucionou o país dele, todos os países de fala inglesa, e muitos países do mundo. Há lugares da América Latina que nós não chegamos, os metodistas chegaram lá. Você vai na Argentina, está assim de metodista. Nossa igreja é ridiculamente pequena. Porque Deus deu a ele 100 homens que amavam a Deus sobre todas as coisas e odiavam o pecado. Quem você ama mais? A você ou o Evangelho? Com que você está preocupado? Com a sua reputação ou com manter a pureza e o caráter do Evangelho? O Evangelho deve ser preservado. Agarre o Evangelho, guarde o Evangelho, preserve o Evangelho. Faça como aquele homem, mercador de pérolas, que encontrou a pérola mais preciosa de todos. Vendeu o que tinha e comprou aquela pérola. Aquela pérola é o Evangelho. Aquela pérola é o ganho. Aquela pérola é a salvação que nós temos no Senhor Jesus. O verdadeiro Evangelho não pode ser aguado, não pode ser adocicado. O verdadeiro Evangelho deve ser preservado. E aí? O seu Evangelho é o verdadeiro Evangelho? O verdadeiro Evangelho salva. O verdadeiro Evangelho deve ser preservado. Mas o verdadeiro Evangelho tem propósito. O verdadeiro Evangelho tem propósito. Essa palavra não é de Rick Warren, ele não é o dono dele, eu uso a hora que eu quiser. O Evangelho tem propósito. Vou falar? O Evangelho tem propósito. Mas vamos lá? O Evangelho tem propósito. Diga para o seu irmão: Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida na pessoa de Cristo Jesus. Versículo 2. Você vai ler inteiro. 1, 2, 3. Pode ler. Não, peraí. Não é de qualquer jeito não. Com pontuação bonita. 1, 2, 3, vamos lá. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como ouvirei, a menos que tenha escrito em vão. A menos que tenha escrito em vão. Se você não foi salvo de verdade e não está guardando o Evangelho, você está crendo em vão. Sua fé é vã, é fumaça, está se esvaindo, não tem conteúdo, você não tem projeto de Deus na sua vida, você não foi regenerado, seu destino é terrível. Mas no meu caso e no seu, que temos Cristo Jesus, nós não cremos em vão. Então, tomando essa parte do texto antiteticamente, nós podemos dizer que o Evangelho tem propósito. Porque para aquele que não retém o verdadeiro Evangelho, tudo aquilo que ele ouviu foi vão, a vida dele não foi transformada. Mas para você que tem o Evangelho, tem Cristo, não é vão. Deus tem um projeto lindo e maravilhoso na sua vida. Deus trouxe você de graça para Cristo Jesus. Mas Ele não vai deixar você do jeito que está. Mas vai fazer de você cada dia mais uma mulher ou um homem parecido com o Cordeiro de Deus. Você vai ser moldado à imagem de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Todo mundo olhando o texto. Deixa a Bíblia falar hoje. Colossenses 1. Colossenses capítulo 1. Você vai ler comigo. Está falando do Evangelho, tá? Paulo está falando sempre do Evangelho de Cristo. Bote isso na sua cabeça. Eu quero que você leia o 28. Mas vamos ler o 27 só para você entender um pouquinho. Eu leio o 27 e vocês 28. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós. Isso é o Evangelho, irmãos. A esperança de glória. Leiam o 28. Aqui, irmão, não está falando de todos os homens, não. Está falando de todo o seu ser, de todos os aspectos
do ser humano, de todos os cristãos sim, mas de todas as partes do seu ser. Paulo diz, olha, o objetivo dele é anunciar o Evangelho, ele tem propósito, o qual nós anunciamos. Como? Advertindo, a palavra usada para advertir aqui é confrontando e aconselhando a todo homem, o homem como um todo, e todo cristão, ensinando a todo homem, ou seja, cada parte do coração do homem. Mas ele diz aqui, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, o homem inteiro, perfeito em Cristo. Para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O Evangelho tem que alcançar você como um todo. Não tem parte sua, queridão, que pode ficar separada do Evangelho. Não, pastor, eu sou crente, o Rei das Nações, adoro, leciono na escola dominical, mas quando o cara me dá fechada, seu filho de Deus, sua língua tem que ser transformada no Evangelho. Não, pastor, eu sou santo, eu sou crente, eu sou uma bênção, eu adoro, mas quando eu vejo meu irmão ser usado por Deus, eu recebi uma bênção como assim, eu fico assim, não se glorie, não se orgulhe, dá glória a Deus. Seus sentimentos têm que ser santificados. Seu olhar, santo varão, não pode ser puro. Não pode ser um olhar lascivo, profano. Suas roupas, mulher de Deus, não podem ser roupas de uma mulher vadia. Tem que ser roupas de uma santa mulher do Senhor. Tudo, o relacionamento dentro de casa, a maneira como a senhora vem tratando seu marido, tem que ser diferente. Maridão, o carinho com a esposa tem que aumentar. A maneira que você cria seus filhos. Filhos, a maneira como vocês respondem a seus pais. Tudo tem que mudar. Tudo. O Evangelho veio para mexer em tudo. Veio para mudar o homem como um todo. Você não pode ficar satisfeito do jeito que está. Você não creu em vão. Deus tem que mudar a minha e a sua vida cada dia mais, para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo Jesus. Irmãos, hoje à tarde eu vim aqui pegar uns livros, porque vão quebrar ali minha janela essa semana. Eu tenho que tirar o livro, né? Eu vi a vida inteira jogando o livro, vou deixar correr vários livros assim todo dia, nem condição. Mas no final da tarde, antes de preparar a mensagem, eu comprei um livro muito precioso, que foi um ensaio que muitos homens de Deus escreveram em homenagem a um dos pregadores que eu mais admiro nos dias de hoje, John Piper. Em biografias e artigos, são mais de 600 páginas de livro. E eu parei ali antes de estudar a mensagem. E um dos pastores auxiliares de Piper conta a história daquele rapaz. Aquele moço, quando pequeno, era filho de um evangelista, mas ele, quando ia falar em público, ia apresentar um trabalho na escola, ele ficava tão gago, a garganta fechava, ele ficava vermelho, e ele ficava... e não conseguia apresentar o trabalho, e corria para o banheiro para chorar. E chegava em casa e chorava, mamãe, eu não sei porque eu não consigo falar. E aí aquele moço, ele era inteligente, era leitor, era poeta, mas ele tinha uma tremenda dificuldade de falar em público, ele nunca jamais queria ser um professor ou um pastor. Mas ele foi estudar no Eton College, nos Estados Unidos, onde estudou o doutor Russell Shedd, uma escola que experimentou um grande avivamento nos anos 50. E querido irmão, John Piper um dia, quando jovem, é convidado pelo capelão Chaplin a orar na capela. E o capelão avisa para ele, você vai orar no culto amanhã. E ele fez um voto a Deus. Ele disse, Deus, se eu conseguir orar os 30 segundos que ele me deu, eu vou abrir minha boca e nunca mais vou parar de falar. E ele conseguiu orar, irmãos. Ele saiu pulando e saltando de alegria na universidade, mas ele ainda não tinha se dedicado ao pastorado. Ele começou a estudar química e pensou em se dedicar à medicina para curar as pessoas. Mas de repente ele contrai uma mononucleose e é levado ao hospital do Eton College. E vai pregar na conferência do seminário naqueles dias, o pastor da igreja Park Street,
lá em Boston, Harold Okenga, nome estranho para nós, mas nos Estados Unidos não é problema não. E esse sujeito era um tremendo pregador. E Piper, amados irmãos, estava ali 3 semanas com mononucleose, com 20 anos, já pensando que ia perder o semestre de química, triste, e ele liga a rádio da universidade e começa a ver o Dr. Harold, eu não vou falar outro nome que você já deu risada, pregar. Diz que o homem abria a Bíblia, expunha a Bíblia com a maestria, de um jeito que Piper disse, eu nunca vi ninguém abrir a Bíblia e falar da palavra daquele jeito, com tal unção, com tanto poder. E ele disse que foram 5 dias ouvindo a palavra, e a palavra alimentando e enchendo a sua alma. E quando terminou a conferência, ele virou para a noiva dele, que hoje é a esposa, e ele disse, eu mudei de ideia, agora eu vou dedicar a minha vida para a pregação do Evangelho. Veja que Deus tem propósito. Pega um menino que não sabe falar, que depois quer ser médico, joga doente na cama para ouvir a palavra e queimar o coração pelo Evangelho, e ele se torna um dos maiores pregadores do seu tempo. O Evangelho tem propósito para você, tem propósito para a sua vida. Talvez há 15 anos atrás você jamais se imaginaria estar onde está. Menos do que isso há 10 anos atrás. Talvez você tinha um projeto, um sonho de ficar rico. Talvez você queria ser a pessoa mais próspera e mais prestigiosa dessa terra. Talvez o seu grande sonho era passar no maior de todos os concursos e Deus te diz que não. Mas hoje você está ouvindo essa palavra e entende que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você não creu em vão. A única coisa que você precisa dizer, depois de ouvir uma palavra como essa, é dizer, Deus, faz na minha vida o que tu queres. Eis-me aqui, usa-me, envia. O Evangelho veio, amado irmão, para impregnar todo o seu ser, locupletar a sua alma, pervadir cada aspecto do seu interior, extravasar pelos seus poros, para que você revele a glória de Cristo quando estiver, para que você seja útil em suas mãos, e para que você deixe de viver para você mesmo, para viver e para anunciar as grandes glórias e bênçãos de Cristo Jesus, nosso maravilhoso Salvador. O verdadeiro Evangelho salva, deve ser preservado e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. O que você tem feito da sua vida, irmão? Que você use toda a sua vida, todo o seu tempo e até o seu trabalho para revelar a glória de Deus, para falar das maravilhas de Cristo, para que muitos conheçam o Senhor e sejam salvos por Ele. Que o Evangelho mude todo o seu ser e que você seja um tremendo instrumento nas mãos de Deus, não para a tua glória, mas para a glória de Cristo Jesus. Irmãos, o Evangelho é tão maravilhoso. E eu termino com essa aplicação. Que ele mata 2 probleminhas que você luta com eles quase todos os dias. Um se chama orgulho e outro a psicologia chama de baixa autoestima e eu gosto de chamar de autocoitadismo. Porque se você é orgulhoso, você se acha o cara, você esquifa o peito e fala assim, eu cheguei para arrasar, para arrebentar. O Evangelho diz, você é um morto, você é um transgressor da lei, você é um pecador, você é um miserável, você merece ir para o inferno, você não vale nada, você não agrada a Deus, você não presta. Aí acabou, matou, cara. Mas se você diz, pobrezinho de mim, eu sou uma vítima, Deus não se lembra de mim, Deus me deu uma esposa, eu estou querendo uma esposa, eu sou pobrezinho, passei no concurso, coitadinho de mim. O Evangelho diz que você é amado, que nunca ninguém te amou como o Senhor, que o próprio Eterno desceu da glória e amou tanto a você, que deu a vida no seu lugar. Então, se você é soberbo, você sofre de miopia, astigmatismo, presbiopia espiritual. Mas se você anda se achando pobrezinho, você não entendeu que é amado, você é aceito, você não precisa fazer nada para que as pessoas te aceitem.
te livrou da vida de pecado e vai viver caminhando sempre com você lá para lá. Você amado. Que evangelho maravilhoso. Que implicações tremendas ele traz para nós. O que você fará depois de ouvir esse evangelho mais uma vez? Que você possa dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar.